Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, essa semana nós vamos dar continuidade ao sistema reprodutor humano, porém já com um enfoque no sistema reprodutor feminino, que nós ainda não vimos, né, de forma tão ampla. Mas, antes disso tudo, eu quero pontuar algumas coisas com vocês que eu já falei, mas eu quero relembrar. Pessoal, tenham rotina de estudos. Selecionem um horário do dia, todos os dias, para vocês fazerem as atividades da plataforma, tá? Não deixe acumular, porque senão fica pior para vocês, aí vocês têm que fazer tudo correndo, aí acaba fazendo um pouco de qualquer jeito, e isso não é legal para vocês, tá? Nem pro aprendizado de vocês. Segunda coisa, gente, assistiu a videoaula, já faz o Google Forms, porque daí vocês estão com tudo fresquinho na cabeça. Ai, não lembro disso aqui que ela falou na videoaula, vocês já sabem mais ou menos em qual trecho da videoaula que tá. Fica tudo mais fácil para vocês, né? E ajuda a fixar o conhecimento, porque não adianta ver a videoaula hoje e não fazer o exercício. O exercício é justamente, ele vem para ajudar a fixar o conhecimento, né? Outra coisa, pessoal, nós estamos tendo aula normalmente, apesar de não ser presencial. Então, gente, na aula presencial vocês não têm que anotar as coisas da lousa, não tem que anotar o que o professor está explicando, né? Então vocês têm que fazer isso no caderno normalmente, desde o começo de quando iniciou a plataforma. Não se esqueçam que quando vocês voltarem a gente vai olhar tudo isso, né? Então, a professora está explicando, pausa, anota o que ela falou na videoaula, anota o que está no slide, tá? Não só da minha matéria, de todas as matérias. Lembrando, tem que ter cuidado na hora de anotar com a organização, com a ortografia, com a pontuação, com os acentos. Vocês sabem que eu falo isso, eu vou continuar falando, porque a gente quer o bem de vocês, então às vezes a gente tem que ser um pouco chato mesmo, tá? Então vamos lá, gente. O que é mesmo a adolescência? Vamos relembrar para a gente poder iniciar o nosso assunto? A adolescência ou a puberdade, ele é o período de transição entre a infância e a idade adulta. O que acontece nesse período de transição? Esse período ele serve para amadurecer os órgãos sexuais, para amadurecer a nossa parte emocional, hormonal. Ocorre todo um amadurecimento do nosso corpo, tanto física, emocionalmente, psicologicamente, para reprodução, para nos preparar para reproduzir, tá? Então, gente, basicamente, o que o sistema genital feminino possibilita? Ele possibilita a fecundação, né, do óvulo, porque a fecundação do óvulo ali acontece dentro do sistema reprodutor feminino humano. Gente, estou falando dos seres humanos, tá? Não vai valer para todos os outros animais, vegetais, enfim. Estamos falando dos seres humanos. Então, a fecundação do óvulo ocorre dentro do corpo da mulher. Então, é uma fecundação interna, com cópula, que nada mais é do que a relação sexual, né? Além da fecundação, o que mais que vai acontecer? O desenvolvimento do feto até o nascimento dele, né? Até o nascimento do bebê. Então, vamos lá. Quais são as 3 principais funções do sistema reprodutor feminino? A produção do óvulo, que a gente vai deixar de chamar de óvulo para a gente evoluir o nosso palavreado científico aí, a gente vai chamar de ovócito ou de oócito, tá? Lembrando que as meninas, as mulheres, já nascem com todos os oócitos, com todos os ovócitos dentro do ovário, eles só não estão maduros ainda, tá? A cada ciclo menstrual, eu vou ter a liberação e o amadurecimento de um ou mais óvulos. Mais óvulos aí no caso possibilita a formação, a fecundação de gêmeos, tá? Que vai ter uma aula só sobre gêmeos, ok? Então vamos lá, vamos fazer de conta que é um filho só, vamos falar de um, depois eu falo uma aula sobre gêmeos, tá? Para facilitar para vocês, para não confundir vocês. Então, a cada ciclo menstrual eu vou ter a liberação de um oócito para poder ele amadurecer e fecundar, se tiver espermatozoide, tá? Lembrando, as meninas já nascem com ele. Por quê? Com todos esses oócitos. Porque eles se formam dentro da barriga da mulher. A mulher está lá gestante. Se for um menino, vai formar o testículo, o pênis e todos os órgãos sexuais masculinos, certo? Não vai formar espermatozoide ainda. O espermatozoide ele só vai formar na puberdade do menino, tá? Já quando a mulher está grávida de uma menina, vai formar o ovário, vai formar a vagina, a vulva, né, o pudendo feminino, porém já vai formar todos os
oócitos dentro do ovário da mulher. É diferente. Então, desde a barriga da mãe, a bebezinha menina já tem os ovários, os óvulos, para vocês lembrarem óvulo, mas vamos chamar agora de oócito, tá? Então, dentro da barriga da mãe, a menina já vai ter a formação dos oócitos, tá? Fez lá o ultrassom, já tá com o ováriozinho formado da bebezinha menina, já vai ter os oócitos sendo formados lá dentro. E aí, quando ela nascer, ela já vai nascer com a quantidade final de ócitos para a vida toda. Qual é a segunda função do sistema reprodutor feminino? Produção de hormônios. Quais são os hormônios? Estrógeno e progesterona, tá? Terceira função, nutrição, acomodação do feto, desde a fecundação até o nascimento, tá? Então, a nutrição, certo? A mãe, quando ela se alimenta, os nutrientes vão passar para o feto pelo cordão umbilical, até ele nascer, tá bom? E ela acomoda também esse embrião, esse feto, esse embriãozinho que vai se tornar bebê depois, dentro do seu útero na placenta. Beleza? Vai ter uma aula também, gente, só falando de gestação, dos órgãos que são formados, o que acontece com os órgãos que já existem, para onde que vai, será que ficam todos na mesma posição? Tudo isso a gente vai ter uma aula só falando sobre gestação e desenvolvimento embrionário, tá? Eu falei aqui o seguinte, gente, falei assim, olha, o menininho, quando o bebezinho, o menino, quando tá lá na barriga da mãe, já vai ter o testículo, o pênis se formando. Quando que vai ocorrer essa formação, pessoal? Até a 7ª semana de gestação, bem no início da gestação, tanto os órgãos genitais masculinos e femininos, eles vão ser do mesmo jeito, vai ter um primórdio ali, não vai ter ele formado totalmente. Então, tanto o homem quanto a mulher vão ser idênticos até a 7ª semana. O que vai ativar a formação de testículo, de pênis ou de ovário, de vagina? Vai ser a parte genética, o DNA. Lembra que eu dei lá no passado uma aula sobre formação do feto masculino, formação do feto feminino? Ah, se receber um X do pai, do espermatozoide, já tem o X da mãe com o X do pai, vai formar uma menina. Ah, receber um Y no espermatozoide, já tem o X do óvulo da mãe, então vai formar uma menina. Lembra que eu dei essa aula? Então, gente, na 7ª ou 8ª semana, o que vai acontecer? Só para vocês entenderem, meu DNA é o quê? Meu DNA é XY, vem um Y no espermatozoide do meu pai e não um X, porque é o homem que define se o embrião vai ser masculino ou feminino. Porque lembra que o homem é que tem a possibilidade de mandar ou X ou Y, porque a mulher ela só é X e X, então ela só pode mandar o X. O homem ele é XY, então ele pode ou mandar o X, por o espermatozoide ser um espermatozoide X, ou ser um espermatozoide Y, né? Então, beleza. Olha, sou um embrião, um fetinho que é XY, então eu tenho que ser menino. Então, opa, vou desenvolver os meus órgãos aqui para ser um menino. Então, vou desenvolver testículo, próstata, epidídimo, glândulas seminais, tudo referente a menino. Agora, para. 7ª, 8ª semana. Opa, eu sou XX, então eu sou uma menininha. Vou ter que formar os meus órgãos referentes a sistema reprodutor feminino. Vou formar meu ovário, as minhas trompas de falópio ou tubas uterinas, vou formar a vagina. Gente, isso ocorre de forma consciente? É o embrião que fala, eu vou formar tudo? Não, só para vocês entenderem. Isso tudo acontece de forma automática, né? O DNA, lembra que eu falei que ele é um livrinho de receitas e ele que vai comandar a formação de tudo no nosso corpo? É isso que vai acontecer. Chegou lá na 7ª, 8ª semana, o embrião o DNA vai comandar a formação ou de um feto masculino ou de um feto feminino, tá? Ok, formou uma menininha, já vai formar os oócitos ou os ovócitos dentro do ovário da menininha, dentro da barriga da mãe, tá? Pessoal, aí eu vou ter que ampliar essa imagem, né? Vamos lá. Aparelho reprodutor feminino. Então, dei um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Então, aparelho reprodutor feminino.
Órgãos externos, que a gente vai chamar de vulva, né, que é a parte visível, ou também podemos chamar de pudendo feminino. O que faz parte da vulva ou do pudendo feminino? Grandes e pequenos lábios, que são aquelas pregas que envolvem a vagina, né, que protegem os órgãos externos da vagina, tá? Ficam aquelas como se fossem bochechinhas, tá? Aí nós temos o clitóris, que é um pequeno órgão rico em vascularização. E ele tem muitas células nervosas ali para poder reconhecer os estímulos sexuais. E ele é um órgão que ele é responsável por dar muito prazer para a mulher. Nós temos o orifício ou a abertura da vagina, né? E o orifício urinário. Lembra que eu falei para vocês lá no sistema reprodutor masculino que o homem tinha a uretra e o canal para sair o esperma, tudo a mesma coisa? Na mulher, não. Na mulher, nós teremos 3 orifícios: o orifício urinário, que é o menorzinho, o orifício vaginal, que é um pouco maior, e o orifício anal, que é o ânus, tá? Fica lá no trato digestório. Porém, se você olhar, você consegue ver os 3 ao mesmo tempo, tá? Um faz parte do trato digestório, o outro faz parte do sistema genital, tá? Que é, na verdade, a vagina. O orifício urinário, ele faz parte do sistema excretor, porém ele fica ali. Lembrando, aqui a uretra não faz parte do sistema reprodutor feminino, tá? A abertura, o orifício da vagina, a gente vai ser responsável pelo quê? Pela liberação, né? Para a saída da menstruação, do fluxo menstrual, para a saída do bebê e para a entrada do pênis durante o ato sexual. Já o orifício urinário vai ser para a expulsão da urina, né? Órgãos internos, pessoal, nós temos as gônadas. O que é gônada mesmo? É o que fabrica os óvulos ou espermatozoides, os oócitos ou espermatozoides. Toda hora eu vou falar assim, gente, até vocês acostumarem com esse novo palavreado, tá? Então, parece que vou ser repetitiva, mas é porque eu sei que vai ter gente que eu vou no meio da aula falar ócito, vai esquecer, então por isso que eu falo óvulo, tá? Então, os órgãos internos, eu tenho a gônada, que é o que forma os gametas, no caso das mulheres, são os oócitos, né? No caso dos homens, são os espermatozoides. Então, glândula, as gônadas masculinas, quem são? Testículos. Gônadas femininas, ovários, tá? Então, são 2 glândulas, eu tenho meu ovário direito e meu ovário esquerdo, responsáveis pela produção, amadurecimento dos ovócitos e também pela secreção dos hormônios estrógeno e progesterona. Aí, gente, tem o ovário aqui, os ovários aqui. Eu vou ter um caninho, tá? Que é mais grosso do que os caninhos que eu tenho, os ductos que eu tenho lá no sistema reprodutor masculino. Esses 2 caninhos vão ser chamados de trompas de Falópio, é a linguagem mais antiga, e atualmente a gente fala de tubas uterinas, tá? Porque são tubos que vão levar até o útero. Então, tubas uterinas. São 2 tubos musculares revestidos por cílios. Então, lá dentro, a gente tem minúsculos pelinhos que vão ajudar a empurrar esse ovócito que vai sair do ovário e vai passar aqui pelas tubas uterinas, empurrados pelos cílios, tá? Em direção ao útero. Por que em direção ao útero? Porque lá no útero que vai ter o desenvolvimento embrionário. Mas aonde que ocorre a fecundação? A fecundação, ela ocorre dentro desse caminho da tuba uterina. Já vou colocar uma imagem para vocês. E eu tenho, gente, o útero, que nada mais é do que o local que vai abrigar o feto durante seu desenvolvimento, né, durante a gestação. É um órgão com paredes musculares que elas aumentam muito de tamanho durante a gestação. E depois da gestação, ela vai se contrair até voltar ao tamanho normal. E a vagina, deixa eu chegar mais para cima aqui, que é a que vai receber o pênis durante o ato sexual. Ele liga o útero ao meio externo. Lembrando, gente, gônadas serão os ovários e vias genitais, quem são? Tubas uterinas, útero e vagina, tá? Qual vai ser o Google desta semana? Qual é a maior célula humana? Ela é a única célula humana que é visível a olho nu, ou seja, eu não preciso de microscópio para poder enxergar,
Esse é o Google dessa semana. Curiosidade, gente. Os homens, eles possuem muito mais gametas, muito mais espermatozoides do que as mulheres possuem ovócitos, tá? Cerca de 3.000 vezes a mais que os 400 óvulos liberados pela mulher durante os seus anos férteis. Outra coisa, a mulher, gente, depois que ela passa pela menopausa, que ela para de menstruar, ela só vai conseguir ter filho com ajuda médica, né? Com fecundação in vitro, com fertilização in vitro, enfim. O homem não. O homem, como a produção de espermatozoide dele é diária, né? Ele consegue ter filho até a velhice. Ah, tem 70, 80 anos e foi pai. Sim, tem 70, 80 anos e foi pai. Se ele conseguir ter a relação sexual, ele vai conseguir ser pai sem a ajuda da medicina, tá? Vamos lá, pessoal. Sistema genital feminino. Aqui, lateralmente, deixa eu pegar minha canetinha. Peraí, peguei. Eu tenho aqui a minha bexiga urinária, porém, ela não faz parte do sistema reprodutor feminino, ela está representada aqui só para vocês terem uma ideia de localização, né? Aqui eu tenho o meu útero, o ovário, a tuba uterina e aqui é a parte do pudendo feminino ou da vulva, a parte externa, né, do sistema genital feminino. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o intestino. Deixa eu tirar para vocês verem. E aqui nós temos a coluna vertebral da mulher, tá bom? Vamos ver a vista frontal que fica mais fácil. Aqui, a vista frontal de longe, certo? E aqui a vista frontal mais ampliado. Então, olha só, nós temos aqui a vagina, que é um canal muscular também, que é onde ocorre a penetração pelo pênis. Depois, eu tenho o meu útero, que é onde o bebezinho vai ficar alojado. Tenho os meus ovários, certo? Que são as minhas gônadas, e as minhas tubas uterinas que levam até o útero. Vou dar o zoom de novo sem essas anotações que eu fiz para vocês verem, gente. Observem aí. Então, pessoal, o ovócito ele vai sair daqui de dentro do ovário, vai percorrer a tuba uterina. Se a mulher tiver uma relação sexual e tiver espermatozoide e encontrar com esse óvulo ali na tuba uterina, vai ser fecundado e vai gerar um feto, tá? Isso, depois da fecundação ou sem fecundação, independente de estar fecundado ou não esse ovócito, aí ele vai em direção ao útero, que é onde vai ter a fixação desse feto no útero, que se chama nidação, que é quando esse feto gruda ali na parede uterina para poder desenvolver aí o nosso fetinho, virar um embrião, um bebezinho, tá bom? E aqui pela vagina é onde ocorre o parto, quando é o parto natural. Quando é um parto de cesariana, não tem como fazer o parto normal. O que o médico vai fazer? Ele vai fazer aqui uma secção, um corte aqui nessa região, para chegar até o útero e poder retirar o bebê por ali, pela barriga da mulher, tá? Continuando, coloquei aqui uma curiosidade para vocês verem. Gente, olha só o tamanho do óvulo perto do espermatozoide. Tá vendo? Vários espermatozoides tentando fecundar um ovócito. Então, olha lá, ovócito humano e espermatozoides tentando penetrá-lo. É uma imagem obtida do microscópio eletrônico, porém ela foi colorida artificialmente, tá? Falei para vocês que o clitóris ele é responsável pela maior parte do prazer feminino, porém ele não é o único responsável. Tá? Na vagina também existem terminações nervosas que permitem que a mulher chegue ao orgasmo, assim como o orgasmo pelo clitóris. O que é o orgasmo? É o momento em que o prazer sexual atinge o seu ápice, ali, o seu ponto mais alto. Tá? Então, a mulher ela pode ter orgasmo pelo clitóris ou pela vagina, enfim. Continuando. Coloquei uma curiosidade aqui que eu até tirei do livro de ciências de vocês mesmo. Geralmente as mulheres ovulam apenas uma vez por mês.
A ovulação ocorre alternadamente, ou seja, se esse mês eu ovulei pelo ovário direito, no próximo provavelmente vai ser pelo esquerdo, no próximo pelo direito, e assim vai alternando. Pode ser que às vezes eu ovule esse mês pelo direito e mês que vem pelo direito de novo, mas geralmente alterna, tá? Porém, é possível acontecer de 2 ovários ovularem ao mesmo tempo, e se isso ocorrer, ambos os ovócitos podem ser fecundados e gerar gêmeos, tá? Não idênticos, porque ainda tem essa diferença, gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos. Ou gêmeos, quando são idênticos, a gente chama de monozigóticos, porque é um zigoto só que formou, e dizigóticos quando eu tenho 2 zigotos. O que é zigoto mesmo? Não falei aqui, mas teve no Forms. Zigoto nada mais é do que o ovócito fecundado. Fecundou, eu vou chamar de ovo ou zigoto. Pessoal, essa aula então nós falamos do sistema reprodutor feminino. Próxima aula nós vamos falar sobre ciclo menstrual, tá? Já vou aproveitar e explicar um método contraceptivo que é o método da tabelinha, que não é seguro, tá? Ele é chamado de método contraceptivo, porém não é 100%. Aliás, nenhum método é 100%, nem mesmo a camisinha. Então, gente, pesquisem o Google da semana, anotem no caderno, façam o Google Forms que a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Acho que agora vai. Pessoal, tudo bem? Deixa eu tirar para vocês verem. Apagar para vocês verem. Opa. Apaguei para vocês verem, vou dar um zoom de novo. Vamos ver a vista frontal que fica mais fácil.